Advogado, quem é o seu cliente servidor público? Você sabe qual é a diferença entre servidor público efetivo, contratado ou comissionado? Eu sou Cássia Bertassoni, advogada, atuante para servidores públicos há mais de 17 anos, mentora de advogados em RPPS, e aqui nesse canal você recebe semanalmente conteúdos relevantes para aprimorar o seu atendimento para servidores públicos, então se inscreva. Um dos conceitos básicos para começar a atuação para servidores públicos é entender a diferença entre um servidor público de cargo efetivo, um servidor público contratado e um servidor público comissionado. Essas diferenças também distinguem o regime previdenciário onde o seu cliente servidor público está vinculado. O servidor público de cargo efetivo é aquele que ingressou no serviço público mediante a aprovação em concurso de provas e títulos, vindo a assumir e a tomar posse de um cargo público, que pode estar previsto em um estatuto ou, agora, com uma nova decisão do STF, também pode estar submetido a um regime seletista. O regime jurídico aonde está vinculado o servidor público de cargo efetivo pode ser um regime estatutário, se ele possui uma lei própria, um estatuto que regulamenta como ele ingressa no serviço público, como ele progride na carreira e como efetivamente ele vai conquistar os adicionais, as promoções, até o momento da sua saída, da sua inatividade. E este é um servidor público de cargo efetivo, que está vinculado a um estatuto e que poderá contribuir para um regime próprio de previdência. Mas nós temos também um servidor público de cargo efetivo que está vinculado a um regime jurídico chamado seletista, que agora, após uma decisão recente do STF, permite que também a administração pública faça essa modalidade da contratação. Desta forma, embora ele seja um servidor público que ingressou no serviço público mediante um concurso, o seu cargo está vinculado às normas de um contrato, a um regime da CLT. E ele poderá contribuir para o regime geral de previdência, ou seja, para o INSS. Mas nós temos também os servidores públicos contratados, que são aqueles servidores contratados esporadicamente e em regime de necessidade para suprir alguma urgência da administração pública, são os chamados designações temporárias de contrato. A Constituição Federal traz as excepcionalidades, aonde a aprovação desses servidores públicos é feita através de um processo simplificado e não necessariamente através de um concurso público com o edital e toda a programação necessária até a efetivação do cargo. Um servidor público contratado em designação temporária assume o seu contrato por um período determinado e, ao final, o seu contrato, ao chegar à data final, o seu contrato será encerrado e, no novo ano, ele poderá submeter novamente aquele processo seletivo. O servidor público que está nessa modalidade de contrato temporário ou designação temporária contribui para o regime geral de previdência, o INSS. E nós temos também os servidores públicos comissionados, que são aqueles que assumem um cargo público em virtude da confiança que lhe é inerente. Essa confiança pode ser em virtude de um cargo público que foi designado de natureza política, e ele vai assumir a sua função por um período determinado, que é geralmente compatível com um período de mandato eletivo, e fará as suas contribuições também para o regime geral de previdência. O que é necessário observar é que o servidor público de cargo efetivo, que está aprovado mediante provas e títulos e que assume um cargo que foi designado e criado por lei, pode contribuir tanto para um regime próprio de previdência, como ele pode estar vinculado ao regime geral de previdência. E para isso é necessário olhar a legislação do ente aonde ele está vinculado. Servidor público federal contribui para o regime próprio da União. Servidores públicos estaduais contribuem para os fundos previdenciários próprios de cada estado. E servidores públicos municipais é necessário olhar se o município instituiu um regime próprio de previdência ou se ele não possui um regime próprio de previdência. Caso não exista um regime, esse servidor público, mesmo de cargo efetivo, contribui para o INSS e se aposenta pelas regras do INSS. A simples análise do CNIS do seu cliente servidor público com a indicação de RPPS não é o suficiente para que você defina a natureza do cargo e se ele está contribuindo para o INSS ou para o regime próprio.
é necessário fazer uma consulta mais aprofundada. Através de uma ficha financeira e funcional, você pode verificar efetivamente para onde está sendo designados os descontos previdenciários. Mas, para além disso, existem mecanismos para se buscar se o ente próprio possui um regime criado, como, por exemplo, a busca através da GESCOM. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um passo a passo de como você vai fazer essa consulta para saber se o seu município criou um regime próprio de previdência e se está válido para os servidores públicos aonde você fará a atuação. E se esse conteúdo foi valioso para você, se inscreva no meu canal, pois eu posto semanalmente dicas práticas para a sua atuação para servidores públicos, e me siga nas outras redes sociais.